45 anos, separada e toda natural. E aí, você topa? Primeiramente, dá uma voltinha. Eita porra, tá solteiro ou namorando? Solteira. Eita, já sofreu por amor? Já. Já entrou alguém assim na tua vida que te fez sofrer? Muito. Te machucou? Até demais. Eu digo que tu se garante se tu disser o nome do último cara que te fez sofrer. Everton. Eita caralho. Marca Everton aí nos comentários que ele machucou o coração da minha amiga. Mas se ele quisesse voltar? Assim, né? É só fazer assim, ó. Que eu volto. Porra, ele faz gostoso então, né? É, faz gostoso até demais. Malicinha. É, tem o molho. Ô Everton, se você estiver vendo esse vídeo aqui, ó, dá mais uma voltinha. Ela tá ali querendo, Everton. Volta, Everton. Tu acha que ele já tá com outra pessoa? Tá. E Já. tu ainda tá sofrendo por ele? Ah, né? Como o cara tem um molho, né? Fazer o quê? Tem gente que aprendeu cedo demais que só era vista quando performava, que o silêncio para ela nunca significou paz, significou invisibilidade, e carregou isso para dentro dos relacionamentos sem nem perceber. A gente vai chegar nesse ponto. Guarda essa ideia. Deixa eu perguntar, vai casar ou não vai? Se eu vou casar, amiga, agora eu não quero não, mas quando aparecer um velho rico... Acorda, rapariga, velho. O velho tem que ter quantos anos assim pra te agradar? Na beira da morte. Pra deixar o dinheiro, né, irmã? O velho tem que estar como? Na beira da morte. Pra combinar com essa cara de defunto, né? Ele mandou mensagem aqui no meu direct que eu na palavra não puxou, eu disse, bora. Aí eu disse, tem como tu mandar um pix, que eu tenho que botar um cíliozinho, dar uma ajeitadinha nas unhas, comprar um creme. Ele disse, não, depois eu dou essa porra, depois nós sai. Porque jamais eu vou sair sem receber um pix pra ajeitar um cabelo, fazer uma coisa. Eu acho engraçado esses homens que querem sair com a mulher toda bonitinha, no lili, cabelinho escovado, sem passar vergonha. Agora um pix ele não quis fazer pra mim. Aí eu disse, não vou sair pra tomar sorvete. Manda o sorvete aqui pra minha casa e você toma aí, eu tomo aqui, mas não saio não. Estudos de psicologia social apontam algo curioso sobre validação. Ela não é sobre vaidade, ela é sobre regulação emocional. O cérebro humano usa o olhar do outro para calibrar o próprio valor. Isso muda completamente como a gente deveria enxergar esse comportamento. Eu quero um homem que ganha 20 mil, porque eu sou cara. Mas o que você tem para oferecer para um homem que ganha 20 mil? Filho de outros homens. Traumas. Insatisfações. Dívidas. E os homens perceberam que é melhor ficar solteiro do que assumir relacionamento sério com mulheres problemáticas. Por isso que tem um tanto de mulher solteira. É por isso. É por isso, sou. Sabe por quê que tem muita mulher solteira? Porque elas estão pedindo acima da tabela FIP. Tá pedindo muito acima da tabela FIP, tá? E se eu te disser que a pessoa mais carente que você conhece não está querendo atenção, está tentando provar para si mesma que existe? Parece a mesma coisa, não é? E essa diferença muda tudo o que vem depois. Amiga, gostar de cretino não quer dizer que eu vou dar chance pro cretino, entendeu? Eu gosto de cretino, eu caio nesse jogo deles, né? Eu fico aqui, ficou comigo. Depois desapareceu por uma semana. Eu tô nessa uma semana pensando nesse cretino. Daqui a nada eu esqueço também que eu supero o homem super rápido. Mas eu sofro um pouquinho. Eu fico, ele é tão gostoso, cachorro safado, cara de, sabe, pilantra. Sim, eu fico assim pensando bastante na pessoa. Mas eu não dou oportunidade nem de virar ficante. Cretino? Não dou oportunidade nem de virar ficante. Porque, tipo assim, gente, minha mãe casou com cretino, minhas tias casou com cretino. Eu já vi elas sofrendo, todas elas divorciaram. Então, assim, pra que eu vou dar essa oportunidade?
Tanto que eu só tenho um ex-namorado. E quando ele começou a virar cretino, eu terminei com ele e nunca mais falei com ele. Bloqueei ele em tudo e desapareci da vida dele. Porque, gente, quando o homem ele começa a virar cretino, ou ele já é cretino desde o início, você tem que cortar e tacar fogo, entendeu? A geração que mais fala sobre autoestima é, estatisticamente, a que menos confia no próprio valor sem prova externa. Isso não é coincidência, é consequência. E o motivo vai te fazer olhar pro seu feed de outro jeito. Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Rafaela e muitos costumam me dar 16, 17, 18, no máximo 20 anos. Mas vou estar mostrando a realidade aqui pra vocês, porque a mãe aqui já tem 31 anos e essa é a minha família. Esse aqui tem 1 ano e 9 meses, tá? Essa aqui... Essa aqui tem quantos anos? 7 anos. 7 anos, vai fazer 8 esse mês. Essa é a Sofia, vai fazer quantos anos? 10. 10 anos. E essa aqui, minha gente, é minha filha, viu? 1,70 m, vai fazer 15 anos esse ano, se Deus quiser. E aí, o que é que vocês acham? Eu aparento ser mãe? Eu aparento ter 31 anos? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Meus amores, eu não costumo responder pessoas assim, né? Mas teve uma pessoa essa noite que ela arrebentou, né? Ela foi lá nas minhas fotos, em todas, quase acho que umas 5 fotos, uns 5 vídeos eu dançando. E ela falou assim que eu queria chamar a atenção, que eu precisava de validação para poder ir num lugar humilde, o que ela quer dizer. Ela chamou o povo de humilde, mas de humilde quer dizer de pobreza, né? Porque as pessoas, eu também sou humilde, eu estou vestida com uma calça branca, uma calça aí de nem R$100 e uma blusa nem de, acho que eu peguei até na promoção de R$50. Não importa os valores também, né? Mas eu só estou dizendo assim, como que ela colocou, né? Aí eu não costumo responder muito macriada não, mas eu respondi ela, vou deixar aqui para vocês verem como eu respondi. Como tem pessoas, e parece que ela tem um restaurante em São Paulo. É engraçado, né? Olha só até onde vai a inveja, né? Vir lá de São Paulo, vim comentar no meu perfil. Vamos começar com uma cena simples, quase banal, que provavelmente já aconteceu com você ou com alguém perto de você. Uma pessoa publica uma foto. Não é uma foto qualquer, é uma foto pensada, escolhida entre 20 outras, com a luz certa, o ângulo certo, a legenda reescrita 3 vezes até soar espontânea o suficiente. E depois disso, começa um ritual quase invisível. Abrir o aplicativo a cada poucos minutos. Ver quem curtiu, ver quem comentou e, principalmente, ver se aquela pessoa específica demonstrou alguma reação. Um coração, uma palavra. Qualquer coisa que sirva como prova de que ela foi notada por quem importa. Esse comportamento não nasce do nada. E ele não é, como muita gente apressadamente rotula, frescura ou carência exagerada. Ele é o resultado de um processo psicológico muito mais antigo do que o Instagram, muito mais antigo até do que os espelhos. O ser humano constrói parte da própria identidade através do reflexo que recebe dos outros. Isso tem nome na psicologia social, chama-se autopercepção mediada pelo olhar alheio. Em termos simples, a gente aprende quem é, em parte observando como os outros reagem à nossa existência. Ah, mas eu não fico com um homem liso como se um homem bem-sucedido estivesse na fila para te assumir. Você trabalha? Não? Tem estudo? Também não. Uma vida financeira instável? Também não. E ainda faz exigência? Querida, o homem faz seleção e na maioria das vezes você não passa nem na primeira. Shhh, que eu não terminei. Beleza não é currículo. Florzinha no meio das pernas todas têm. O homem que constrói patrimônio, ele não costuma fazer caridade. Aprendeu? Eu quero um marido. Eu quero um homem para chamar de meu esposo. Porque eu estou cansada de ficar sozinha. O que esse homem precisa ter? Esse homem precisa ter uma vida estável, ele precisa me sustentar, ser sem vícios e ser sem empecilhos. O que é empecilhos? Empecilho com ex, empecilho com filho pequeno, entendeu? Coisas ali que vai atrasar o meu lar. Né? Então, resumindo, o cara tem que ser desembolado.
Eu sou uma mulher que tem 31 anos, eu tenho um casal de filho, um rapaz de 18 que está no exército, eu tenho uma mocinha de 24 anos que está na força. Então, se você me quer, se você me deseja como esposa, não como ficante, não como passatempo, deixa aí nos comentários, eu me chamo Nubem, tá bom? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora pensa comigo numa infância comum, dessas que parecem completamente normais por fora. Uma menina que só recebia elogios quando tirava boas notas, que só era chamada de linda quando estava arrumada para uma festa, que aprendeu, sem que ninguém dissesse isso em voz alta, que existir em silêncio não gerava reação nenhuma e que reação para uma criança é sinônimo de segurança. Essa menina cresce e dentro dela continua existindo aquele mecanismo, performar para ser vista porque foi assim que ela aprendeu que merecia espaço no mundo. Só que isso não é uma história exclusiva de mulher nem de homem, é uma história humana. A diferença é que, culturalmente, esperamos que as mulheres expressem essa busca de forma mais visível, através da aparência, da comunicação, da emoção declarada, enquanto esperamos que os homens escondam essa mesma fome atrás de silêncio, produtividade ou indiferença fingida. No fundo, os dois lados estão fazendo a mesma pergunta muda. Eu importo pra você? Gente, eu vi que tá rolando na internet um movimento de mulheres que não precisam de homem, mulheres que vão ficar sozinhas, trabalhar amor próprio, ficar sozinha muito melhor. E eu achei incrível esse movimento, sabe por quê? Pelos últimos anos, nós tínhamos uma proporção muito maior de mulheres para homens. Então tava gerando muita concorrência. Agora, com essas mulheres não querendo, né, homens, sobra mais pra gente que quer. Eu acho essa iniciativa incrível, tá? Assim sobram mais homens interessantes no mercado, né, pra gente, já que a coisa não tá tão fácil. A concorrência diminui. As mulheres que queremos, entendemos que a força masculina ao nosso lado é extremamente importante. Obrigada, tem muita mulher pra pouco homem, eu já falo isso faz tempo, gente. Nós só agradecemos a esse movimento super incrível que vocês estão criando. Toda mulher que é viciada em academia trai o marido. Você acha mesmo que a sua mulher vai ficar lá 1, 2, 3 horas só ganhando músculo? Sinto te informar que ela tá ganhando ferro. E se ela não ganhou ferro ainda, ela vai ganhar. Por quê? Porque os homens, eles caem matando na mulherada dentro da academia. Experiência própria. Eu comecei a fazer academia e eu ficava 1, 2 horas, 3 horas dentro da academia. O que aparece? Os ricardão, os bombadão. Eles vêm perguntar se você precisa de ajuda, é personal, querendo te dar uma aula particular. E é assim que funciona. Você acha que o cabaré tá lá fora? O cabaré tá acontecendo lá dentro da academia e a tua mulher tá ali, ó, sentando no ferro. Você acha mesmo normal? Tua mulher sai de casa com aquela leg, marcando aquela pata de camelo gigante. Lá da rua você já vê a pata de camelo vindo. Você acha que ela colocou isso pra quê? Pra mostrar pra alguém. E esse alguém é o quê? O ricardão, o bombadão que tá lá, ó, dentro da academia. Então eu sinto te informar que, ó, a Gaia tá crescendo, amigo. E é aqui que a conversa fica interessante, porque a busca por validação masculina, especificamente, carrega um peso cultural específico. Vivemos décadas, séculos na verdade, em que o valor de uma mulher foi medido, em boa parte, pela forma como ela era percebida pelos homens ao seu redor. Isso não é uma opinião polêmica, é história registrada. Estruturas sociais inteiras foram construídas em cima da ideia de que a aprovação masculina definia o valor social, econômico e até moral de uma mulher. Casamentos que garantiam sobrevivência. Reputações que dependiam da opinião de pais, maridos, chefes. Esse condicionamento não desaparece numa geração só porque as leis mudaram. Ele fica gravado em camadas mais profundas do comportamento, nas expectativas que a gente nem sabe que carrega, nos padrões que repetimos sem perceber a origem. E é por isso que hoje, mesmo numa geração que fala abertamente sobre empoderamento, autoestima e independência, ainda existe uma parte silenciosa da experiência de muitas mulheres que continua buscando, ativamente ou não, esse tipo específico de reconhecimento. Não porque sejam fracas ou dependentes. Essas palavras, aliás, são simplistas demais para explicar um fenômeno tão antigo, mas porque o cérebro humano não distingue facilmente entre condicionamento cultural
e necessidade real. Para o sistema nervoso, os dois sentem exatamente igual. Imagina agora uma cena diferente, um grupo de amigas conversando depois de um encontro. Uma delas relata, animada, cada detalhe. O que ele disse, como ele olhou, se ele respondeu rápido, se demorou, o que aquilo pode significar. Repara, essa conversa não é sobre o homem em si, é sobre decodificar um sinal, é sobre tentar entender, através do comportamento de outra pessoa, se ela é suficientemente interessante, suficientemente bonita, suficientemente digna de escolha. E aqui mora uma das partes mais delicadas dessa discussão. Quando alguém constrói parte da própria autoimagem em cima da reação alheia. Cada silêncio vira ameaça, cada demora vira dúvida, cada mensagem não respondida vira uma pequena reafirmação de um medo antigo, o medo de não ser suficiente sem aprovação externa. Isso tem um nome técnico também, dependência de validação externa. E ela não escolhe gênero, só se manifesta de formas diferentes, dependendo de como cada pessoa foi socializada. Só que quando o assunto é mulheres buscando validação masculina especificamente, existe uma camada extra que vale a pena destrinchar: a cultura de consumo visual. Vivemos cercados de imagens, filmes, novelas, redes sociais que reforçam repetidamente uma equação perigosa. Seu valor é proporcional ao quanto você é desejada, não amada, desejada. E desejo, ao contrário do amor, é instável por natureza. Ele aparece, oscila, desaparece. Construir autoestima em cima de algo tão volátil é como tentar ficar em pé sobre água. E é exatamente aqui que mora a virada de percepção que eu quero te mostrar agora. Porque, até esse ponto, a narrativa poderia soar como um problema exclusivamente feminino, como se apenas mulheres precisassem de aprovação masculina para se sentirem completas. Mas isso seria simplista. E mais do que isso, seria injusto. A verdade é mais incômoda e mais universal. Todos nós, em algum grau, fomos treinados a buscar prova externa do nosso valor. Homens buscam validação através de conquista, status, capacidade de prover. Mulheres, historicamente, através de aparência e aprovação relacional. Duas prisões diferentes, construídas pelo mesmo sistema cultural, ambas dolorosas à sua maneira. Pensa numa balança. De um lado, colocamos décadas de mensagens dizendo às mulheres que seu valor está atrelado ao olhar masculino. Do outro lado, colocamos décadas dizendo aos homens que sua validade está atrelada à capacidade de conquistar e prover. Ninguém, nesse sistema, aprendeu a se sentir suficiente sozinho. E é exatamente por isso que tantas relações modernas parecem duas pessoas famintas tentando se alimentar mutuamente sem que nenhuma das duas tenha aprendido antes a se nutrir. Agora, um detalhe importante e talvez o mais relevante desse vídeo inteiro. Buscar atenção e validação não é, em si, um defeito de caráter. É um comportamento humano universal, presente desde a infância, ligado diretamente à necessidade biológica de pertencimento. O problema não está em desejar ser vista, ser desejada, ser escolhida. O problema aparece quando esse desejo se transforma na única fonte de valor próprio, quando a ausência de validação externa provoca uma sensação de vazio tão grande que a pessoa perde a capacidade de se sentir bem consigo mesma na ausência de outro olhar. E é curioso perceber como isso se manifesta em detalhes pequenos do cotidiano. Uma mulher que se sente linda apenas depois de receber um comentário. Um homem que só se sente homem o suficiente depois de uma conquista. Um casal inteiro navegando através de pequenas provas diárias de que ainda são desejados, ainda são escolhidos, ainda importam, como se o amor precisasse de reafirmação constante para ser considerado real. Isso desgasta. Isso cansa, e com o tempo transforma relações inteiras numa busca silenciosa por segurança emocional que nunca se sustenta sozinha. Então, o que fazer com tudo isso? Eu não vou te dar uma fórmula de 5 passos para parar de precisar de validação. Isso seria simplificar demais
algo que levou uma vida inteira e provavelmente gerações inteiras para se formar. Mas existe uma mudança de perspectiva que muda tudo. Perceber que buscar reconhecimento não é fraqueza. É história. É condicionamento. É herança emocional passada silenciosamente entre gerações. E ao entender isso, a culpa some. No lugar dela, entra algo muito mais útil. Consciência. Porque quando você entende de onde vem essa fome, você para de tentar apagá-la à força e começa a alimentá-la de um jeito diferente. De dentro para fora, e não de fora para dentro. Você começa a notar seus próprios silêncios sem pânico. Você começa a perceber que a ausência de resposta imediata não é necessariamente ausência de valor. Você começa, aos poucos, a construir um tipo de segurança que não depende de estar sendo observada o tempo todo para existir. E talvez essa seja a reflexão mais importante desse vídeo. Ninguém nasce precisando provar que merece atenção. Isso é aprendido. E tudo que é aprendido pode, com o tempo, consciência e paciência, ser reaprendido de outra forma. Eu não sei qual é a sua história, mas sei que se esse vídeo fez sentido para você, provavelmente vai fazer sentido para alguém que você conhece também. Então deixa nos comentários. Você já percebeu esse padrão em você ou em alguém perto de você? Eu leio tudo e às vezes as histórias de vocês viram os próximos vídeos daqui. Se você quer continuar essa conversa sobre comportamento humano, relações modernas e as coisas que a gente sente, mas raramente coloca em palavras, o lugar certo para isso é aqui. Se inscreve, deixa o like e vem para as próximas reflexões comigo. A gente continua desmontando juntos essas caixas invisíveis que carregamos sem saber de onde vieram. Até o próximo vídeo.